Oi, pessoal, boa noite para vocês. Estamos aqui de novo para conversar um pouquinho sobre algum assunto relativo ao Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Quero agradecer o convite da Josi, a oportunidade de mais uma vez estarmos batendo esse papo, ainda dessa forma virtual, mas se Deus quiser, esse momento passa e poderemos estar todos juntas e juntos outra vez, como a gente gosta, né? Então hoje, pedindo sempre o amparo e a proteção do Mestre Jesus para esse nosso momento de conversa, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma página desse livro, Caminho, Verdade e Vida. É o capítulo de número 171. Caminho, Verdade e Vida é um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel e recebido pela psicografia abençoada do nosso Chico. É um dos tantos livros que Emmanuel ditou que fala do Evangelho de Jesus, explica um pouco para nós, um pouco mais, as passagens do Evangelho de Jesus. Só nessa série de livros, que são 5, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Palavras de Vida Eterna, são 5 livros com 180 capítulos cada um. Então, perfazem um total de 900 versículos do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, porque também tem as passagens de Paulo, tem algumas passagens do Atos dos Apóstolos. Então, são 900 versículos do Novo Testamento que são estudados nesses livros. Emmanuel tira um versículo e nos explica, ou nos dá uma interpretação possível para aquele versículo. Nesse caso, Emmanuel vai se referir, eu vou ler antes de contar, vocês vão lembrar de qual a passagem que Emmanuel se refere. A passagem foi anotada por João, no capítulo 2 do seu Evangelho, no versículo 5, e o versículo é curto, é assim, ó. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então, quem de vocês lembrou, essa passagem ocorre quando Jesus foi no início do seu messianato, na verdade, praticamente ainda não tinha começado, estava prestes a sair de casa e nos deixar o legado da sua pregação evangélica. Nesse momento, ele foi a uma festa de casamento. Bastante possível que essa festa de casamento tinha relação com a sua família. De algum modo, Maria estava comprometida com aquela festa. Então foi Jesus, seus irmãos, alguns vão dizer que Jesus não tem irmãos, eu não posso entrar nessa conversa porque eu não tenho capacidade para isso, mas muitos estudiosos dizem que ele tinha, outros estudiosos dizem que ele não tinha, mas o fato é que eles foram a família para essa festa. Essa passagem é conhecida como as bodas de Caná. Caná era uma cidadezinha próxima à Galileia, no interior da proximidade da Galileia. E nessa festa, aquela festa, vamos lembrar que a festa naquele tempo durava, tá? Festa de casamento era de dias. E num determinado momento, já para o meio da festa, acontece um fato grave, que é terminar o vinho. Terminar o vinho era um fato grave e era um fato que levaria a fazer com que essa festa fosse mal comentada dentro da cultura e das características da época. Não sei se só naquela época, pode ser que hoje fosse parecido. Desculpa, gente. Pode ser que hoje fosse parecido. O fato é que preocupou a Maria, por isso a gente comentava que possivelmente Maria tinha algum envolvimento maior com a festa, preocupou ela o vinho ter terminado. E ela então se volta a Jesus, a seu filho, e fala para ele, o vinho terminou. E Jesus fala para ela assim, essa relação de pai e mãe, né? Eu sempre fico pensando, como é que era a relação de Maria com Jesus? Deve ser curioso, né? Se nós tivéssemos, quem dera, acesso a saber como era um dia, o que eles conversavam, como é que era a troca de carinhos entre eles, de afeto, o respeito que seguramente Jesus prestava à sua mãe, a preocupação da sua mãe
com aquela criança inicialmente, nós lembramos disso, porque os textos evangélicos nos falam de Jesus bebê, depois Jesus criança, de Jesus com 12 anos, a preocupação daquela mãe por perceber que o filho dela era muito diferente, não era pouco diferente, não. Então eu fico pensando como é que era essa relação. O fato é que nessa festa, Maria fala com Jesus, Jesus terminou o vinho. A resposta de Jesus é curiosa, fala assim, mulher, que queres que eu faça? Tu sabes que a minha hora ainda não é chegada. Bonito, né? Está lá escrito no Evangelho. Mulher, que queres tu de mim? Tu sabes que minha hora ainda não é chegada. E quando eu digo que é curiosa essa relação, porque mãe é mãe, mesmo que seja mãe de Jesus é mãe, ela não responde diretamente ao seu filho. Porque vocês vão concordar comigo que quando Maria fala para Jesus que o vinho terminou, ela quer que ele faça algo. E ele se nega, porque ele fala, mulher, que queres tu de mim? Sabes que a minha hora ainda não é chegada. Eu entendo isso como uma negativa. Ele falou, mãe, não é hora de eu fazer nada. Mas a mãe, como é mãe, como eu dizia, pode ser de Jesus, mas é mãe, não dá confiança ao filho e fala assim, vira para os serventes e fala esse texto que eu acabei de ler para vocês, que João anotou no versículo 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Vou falar de novo. Filho, acabou o vinho. Mulher, que queres tu de mim? Sabes que ainda não é chegada a minha hora. Ela se vira aos serventes e fala, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, eu interpreto que ela não aceitou a negativa de Jesus e falou para Jesus fazer alguma coisa. Então Jesus foi caminhando e pediu, ali na própria festa, foi num determinado local onde tinha uns recipientes onde se podia guardar água, e ele falou, enche isso aí de água. Depois que eles encheram de água, ele pediu, tirem um copo e provem. E aí aqueles serviçais que haviam feito isso com Jesus ficaram impressionados, porque viram que daquela água saiu vinho. Aquela água havia sido transformada em vinho. Eles pegaram um pouco desse vinho e levaram a uma espécie de maître, né? A pessoa que estava organizando a festa. E deram esse vinho. E ele aprovou. Ele aprovou e ainda comentou-se na festa que curioso era aquele momento, porque normalmente servia-se o melhor vinho primeiro, passado horas e até mais de um dia, começava a se servir o vinho de pior qualidade. Mas não foi o que aconteceu ali. O vinho que estava a ser servido na segunda metade da festa era um vinho de melhor qualidade, esse produzido por Jesus a partir da água, a transformação da água em vinho, de certa forma, o primeiro milagre, assim chamado. Nós espíritas não costumamos usar esses termos, porque milagre seria uma derrogação das leis da natureza. E Jesus não estava aí para derrogar as leis da natureza e sequer poderia fazê-lo, porque ninguém pode, nenhum espírito pode derrogar as leis divinas, por mais evoluído que seja, por mais que seja crístico, como Jesus era. Mas ele podia, sim, manipular os detalhes, vamos chamar assim, os detalhes, intimidades da matéria, porque ele conhece perfeitamente a matéria desse planeta, visto que ele é o nosso governador espiritual. O que Emmanuel, contado assim, essa passagem com um pouco de detalhe para vocês, o que Emmanuel nos chama a atenção na hora de nos explicar esse versículo? Ele fala que nós temos no Evangelho, eu não vou ler não, mas eu vou aqui fazer referências ao que ele nos diz. Ele fala que o Evangelho é um roteiro divino com os ensinamentos de Jesus. Que ali tem palavras, ali tem mensagens. Vamos usar uma palavra de hoje em dia? Ali tem dicas que podem ser usadas por nós para vivermos melhor. Uma dica que Jesus nos dá para nós vivermos melhor. Perdoai os vossos inimigos. Pronto, ele já nos disse isso. Ele não falou só uma vez, ele falou mais de uma vez. Ele falou com Pedro que não bastava perdoar nenhuma nem 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
No instante da cruz, ele exercitou o perdão nos perdoando, dizendo a Deus, né, ao Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em vários outros momentos, Jesus ensinou a oportunidade do perdão. Agora é importante a gente lembrar, por que perdoar? Perdoar porque é bom para nós perdoar. A dinâmica divina tem esses mecanismos bastante interessantes, né? Porque fazendo bem, o beneficiado somos nós. Perdoando, quem se liberta somos nós. Então, a gente fazer o correto não é bom para o outro, fazer o bem não é bom para o outro, ser bom não é bom para o outro, tudo isso é para nós. Mas, ao mesmo tempo, é bom para o outro também. Por isso que a lei divina, a dinâmica da vida, ela é tão precisa. Então, perdoar, repito, não é bom para quem recebe o perdão, mas é principalmente bom é melhor para quem perdoa. Então, Jesus nos deu essas dicas para viver melhor. Jesus, inúmeras vezes, nos ensinou para evitarmos concentrarmos muito nossos esforços e nossos valores, nossas energias nos bens terrestres. Inúmeras vezes ele nos disse isso, inúmeras. Jesus tinha muito receio do dinheiro e ele falava, não ajuntais tesouro na terra, onde a ferrugem o consome, as traças o rói, juntai antes tesouros no céu. Jesus falou. Jesus, para aqueles dois irmãos que foram pedir a ele para arbitrar um problema de herança, Jesus contou aquela parábola da pessoa que estava juntando muito, que queria só produzir e fez um celeiro, aumentou o celeiro dele para guardar mais grão, e o Senhor da vida chegou a essa pessoa, quando os celeiros estavam abarrotados de grão, o Senhor da vida chegou para essa pessoa, isso é uma parábola que Jesus conta, e perguntou para essa pessoa, e falou assim, ó, perguntou dessa forma, louco, olha bem a palavra louco, mostrando a insanidade que significa nos concentrarmos apenas nos bens materiais. Louco, nesta mesma noite levarão a tua alma. E o que ajuntaste? Para quem será? Então eu quero dizer, e não vou me alongar mais, que Jesus inúmeras vezes nos deu a dica que nós devemos nos preocupar mais em cultivar os valores espirituais do que os bens materiais. Então, só aqui eu já dei duas dicas, repeti para vocês duas dicas que Jesus deu, que aliás, já que nós estamos em janeiro, época de organizar o ano que se inicia, são boas dicas para o ano que se inicia. Perdoa. Sobre o perdão, Jesus falou também, reconcilia-te, que é uma espécie de perdão, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, olha, perdoa quem nos fez algo que nós julgamos como ofensa. Perdoa alguém que por alguma razão nós estamos tendo como adversário. E por alguma imprudência nossa nós estamos tendo como adversário. Não junteis tesouro na terra, juntei antes tesouro no céu. Então, são dicas para o ano, são dicas que Jesus nos deu para a nossa vida. Então, o Evangelho, como diz aqui Emmanuel, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas que os evangelistas nos deixaram. Bom, nesse caso da festa de Caná, Emmanuel fala, geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com pais e chorando ante corações maternos. Então, Emmanuel nos fala que quando nós estamos aflitos, nós recorremos às mães, né? Às nossas mães. E Maria tem algo de mãe de todos nós, não é? Assim, entregue por Jesus, né? Quando estava ela e João, também no momento da cruz, em que Jesus fala, filho, se referindo a João, eis aí a tua mãe. E falou, mãe, eis aí o teu filho. E João, naquele momento, representava todos nós. Então, de certa forma, Jesus entrega a Maria à humanidade. Entrega a humanidade a Maria. Então,
Ora, todos nós recorremos a Maria no momento de aperto, né? É uma oração que a gente faz, ainda mais as mães quando querem orar por seus filhos. Mas, de uma maneira geral, não é incomum que todos nós recorramos a Maria na hora das nossas necessidades, das nossas dificuldades. E aí Emmanuel fala uma coisa muito bonita para a gente. Ele fala que nessas horas que a gente for recorrer a Maria, Maria vai olhar para nós e vai falar assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Isso mesmo que está no versículo aqui, que dizia a respeito lá ao vinho, mas as passagens evangélicas são todas metafóricas, todas dizem respeito muito mais àquilo que num primeiro momento parecem nos contar. Então olha que ensinamento de Maria. Nós estamos orando a ela, pedindo por nossas aflições, e ela nos fala assim: filho, somos nós, fazei tudo quanto ele vos disser. Aí a gente tem que ir lá no texto evangélico, ler o evangelho de novo, para lembrar tudo que Jesus nos disse. Aqui eu dei 3 dicas, não foi? Perdoar, reconciliarmos com os nossos adversários, não nos preocuparmos apenas com os bens materiais. Então eu gosto muito dessa página, porque dá uma outra dimensão a essas palavras de Maria. E nos lembra isso, como se tivesse ficar ecoando nos nossos ouvidos. Fazei tudo quanto ele vos disser. O professor Clóvis Tavares, amigo de Chico Xavier, fundou a Escola Jesus Cristo lá em Campos, norte do estado do Rio de Janeiro. Escreveu alguns livros muito bonitos de sua convivência com Chico. Um deles chama 30 anos com Chico Xavier, outro chama Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Tem um livro muito bonito que o professor Clóvis Tavares escreveu que chama Amor e Sabedoria de Emmanuel, esse mais sobre Emmanuel. Foi amigo do Chico lá nos anos 50, 60, 70, amizade que perdurou até os anos 90, quando o professor Clóvis Tavares desencarnou. A família, a esposa, viúva, e os filhos continuam muito atuantes lá em Campos. E o professor Clóvis Tavares era profundo estudioso da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, principalmente, talvez, do Evangelho de Jesus. E ele conta que tinha um funcionário que trabalhou com ele, uma pessoa simples, ligada a uma igreja luterana, e que dizia para ele assim: professor, sabe qual é o mandamento de Maria? O mandamento de Maria é o mandamento mais importante de todos. Aí isso aguçava a curiosidade do professor Clóvis Tavares. Qual é o maior mandamento de todos? O principal mandamento é o mandamento de Maria. E essa pessoa simples que trabalhava com ele dizia que o mandamento de Maria era exatamente esse que eu estou conversando com vocês hoje aqui. Qual o mandamento de Maria? Fazei tudo quanto ele vos disser. Então esse pedreiro, né, essa pessoa dizia que, bom, está aqui todo o Evangelho, devemos estudar vários ensinamentos, vários mandamentos importantes. Mas o mais importante é o de Maria, porque o de Maria sintetiza tudo, que a gente tem que fazer tudo quanto ele nos disser. Ou seja, temos que ler o Evangelho todo e segui-lo. Então, já indo terminando a nossa conversa, eu acho que vale como reflexão para todos nós. Até que ponto nós estamos recalcitrando há centenas de anos, talvez, nós que somos reencarnacionistas, há mais de 1000 anos, talvez, há quase 2, em fugir da nossa obrigação com Jesus, em não seguir o seu Evangelho. Eu vou ficar nesses exemplos que eu dei, claro que no Evangelho tem muitos outros, mas vou ficar nesses exemplos que eu dei. Vamos ficar no reconcilia-te com o teu adversário. Jesus ainda falava depressa, né? É curioso, Chico Xavier gostava de lembrar que é a única vez no Evangelho que Jesus pediu pressa. Então Jesus falava, reconcilia-te depressa com o teu adversário. Temos adversários hoje, gente. Está na hora de nos reconciliarmos com ele. Isso é que é seguir o ensinamento de Maria, o mandamento de Maria. Fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus mandou a gente se reconciliar com o nosso adversário. Vamos fazer isso já, não precisamos esperar para a semana que vem. Você tem medo de quê?
em procurar um adversário e pedir desculpa para ele, ou dizer que aquele fato que você considerava grave que ele havia feito contigo não te importa mais. Qual a tua dificuldade? Qual o teu medo? Qual o teu receio de se reconciliar com o seu adversário? Você tem dúvida que isso seria bom para você? Ué, se você tem dificuldade, respira. Respira fundo, põe o pé na estrada ou o dedo no telefone e se reconcilia com o teu adversário. Então eu vou ficar só nesse exemplo, mas espero estar me fazendo entender que são vários ensinamentos dessa natureza que o Evangelho nos traz. Nós estamos com... Qual a nossa dificuldade em executá-los? Eu não estou dizendo com isso que nós vamos virar santo, porque se a gente executasse todos os ensinamentos que estão no Evangelho, a gente viraria santo da noite para o dia. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o nosso esforço permanente por fazê-lo. Nunca é demais a gente lembrar, eu sei que vocês já ouviram várias vezes, nunca é demais a gente lembrar a definição que Kardec dá do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, o importante é a gente estar na labuta, diariamente, nos esforçando para domar as nossas más inclinações. Essa é uma tarefa minha, essa é uma tarefa de vocês. Todos nós estamos nessa lida e não podemos esmorecer. Queremos perdoar, não demos conta de perdoar hoje, amanhã a gente lembra disso de novo, coloca um aviso na geladeira, fala. Sabe o que é bom? Falar. Então a gente tem um problema com o cunhado, fala com a esposa. Eu preciso perdoar esse cunhado meu. Ou eu preciso pedir perdão a esse cunhado meu. É uma maneira da gente expressar. Quando a gente expressa, a gente se compromete um pouco mais. E vai dia a dia caminhando para esse desejo, esse objetivo, esse desiderato nosso de fazer tudo quanto Jesus nos disse para fazer. Seguindo Maria, nossa mãe, mãe de todos nós, seguindo esse mandamento de Maria. Fazei tudo quanto ele vos disser. Era isso, gente, por hoje. Espero que nos leve a reflexões. Vocês sabem que quando a gente faz essas reflexões não são para vocês, é para mim em primeiro lugar, é para todos nós. Ninguém aqui está em melhor condição que ninguém, estamos todos na nossa luta diária para nos superarmos, para superarmos a nós próprios. Então que a paz de Jesus fique em nossos corações, uma boa semana para nós e até uma próxima oportunidade.